Nosso boa noite a todos, boa noite aos internautas que nos acompanham à distância pela internet, pelo Facebook do Sr. Aaron Robles, pela comunitária Vida Nova. Sejam todos muito bem-vindos nesta noite, que se inicia nesses trabalhos. Nós vamos, antes de iniciarmos a nossa prece, eu vou passar uns recadinhos. Na próxima quinta-feira, nós temos reunião de diretoria, onde nós vamos conversar assuntos ligados à casa, deste final de ano e do próximo ano também. A reunião é às 19 horas, na quinta-feira agora, dia 24. Todos, embora não façam parte da diretoria, mas fazem parte do nosso grupo do Pátria do Evangelho, são todos convidados para participar, dar as suas opiniões. Então, faça um esforço de vir aqui para prestigiar a reunião e nos ajudar. Qual o pessoal escolheu o tema? Tem no grupo também do WhatsApp do Pátria do Evangelho, no dia 24 de novembro, o Pátria faz aniversário. 55 anos de existência. E a Rosana vai ser a palestrante nesse domingo, dia 24 de novembro. Ela vem de Rio Claro, é uma palestrante de fora, e ela passou no grupo do WhatsApp 4 temas. Então, se o pessoal puder votar qual tema que prefere, nós vamos escolher aqueles mais bem votados. Então, escolha um tema. Tudo bem? Então, vamos dando início, aos trabalhos da noite. Eu convido a todos para que façamos uma prece. Fechemos os olhos, mentalizemos o nosso Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade, agradecendo a direção espiritual do Pátria, que sempre estão a postos, nos auxiliando, nos ajudando. E hoje, com certeza, não é diferente. Que possamos ser inspirados para encontrar as melhores palavras dentro do tema que vamos colocar na noite de hoje, e que tanto quem fala como todos nós que vamos ouvir esses ensinamentos da noite de hoje, possamos sair daqui compreendendo um pouco mais dessa doutrina maravilhosa, que nos edifica, que nos conforta, que nos engrandece, que faz com que a gente compreenda um pouco mais as vicissitudes da nossa vida. Divino Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, o tema que nos coube na noite de hoje é progressão dos mundos. Está no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, que fala das muitas moradas da casa de meu Pai. Quem disse isso foi Jesus, E o item 19, especificamente, fala da progressão dos mundos. É isso que nós vamos falar hoje, dessa progressão. Mas para a gente falar da progressão dos mundos, é necessário que a gente faça um pequeno comentário sobre a existência de outros mundos. Será que nós estamos sozinhos nesse universo, nesse emaranhado de estrelas? Será que nós estamos sozinhos? Teria sido o universo, em sua grandiosidade infinita, sido criado apenas para o deleite, nas noites claras dos seres humanos, habitantes da minúscula Terra? Será? Será que só nós existimos no universo? O planeta Terra é um grão de areia quando comparado ao universo. É menor que uma bolinha de gude quando comparado com o universo. Então Deus criou tudo isso somente para que os nossos olhos olhassem essas estrelas, aquela é mais bonita, aquela é mais maior, aquela é menor, aquela está mais perto, mais longe, e tantas outras que os nossos olhos não enxergam ou se enxergam somente através de equipamentos. É muito extenso esse universo. Foge
dos nossos olhos e fogem dos equipamentos mais modernos que nós temos. Os nossos equipamentos modernos não atingem todo o universo, não conseguem ver todo o universo. Então Deus, que é a inteligência suprema e causa primeira de todas as coisas, com certeza não fez isso sem uma finalidade útil. Como tudo que Deus faz tem uma finalidade, todo esse universo também tem uma finalidade. Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso está em São João, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então, segundo informação de Jesus, que está na Bíblia, isso não é criação da doutrina espírita, né? Ele mesmo disse que há muitas moradas na casa do Pai. Ou seja, neste universo há outros mundos adequados à graduação de espíritos. Espíritos mais evoluídos, espíritos como nós, menos evoluídos. Então, de acordo com a graduação desses espíritos, eles vão indo para esses mundos que pertencem à sua escala evolutiva. Segundo Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, ele diz assim: temos assim, no espaço incomensurável, mundos berços e mundos experiências, mundos universidades e mundos templos, mundos oficinas e mundos reformatórios, mundos hospitais e mundos prisões. Como nós dissemos lá atrás, né? Há muitas moradas na casa do Pai, então há vários tipos de mundos apropriados à situação de cada um de nós. Somos bebês? Vamos para mundos berços, né? Somos bebezinhos ainda. Precisamos estudar? Vamos para mundos universitários. Precisamos praticar os ensinamentos? Vamos para mundos oficinas. Estamos doentes? Vamos para os mundos hospitais. Precisamos ficar enclausurados? Vamos para mundos prisões. Com certeza, o mundo de provas e expiações vai englobar alguns destes mundos aqui, né? Aqui é um hospital, aqui também é um mundo oficina, onde a gente põe em prática aquilo que a gente está aprendendo, aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. É mundo os hospitais também. Quantas pessoas que se suicidaram em outras encarnações e reencarnam aqui nesse mundo com alguma deficiência física. Por quê? Porque destruíram, né? Machucaram a forma do bolo, vamos chamar assim, a forma do corpo, né? E aí eles vêm com deficiência física. Então são mundos hospitais também, que é para recuperar esse perispírito. Joana de Ângeles também diz assim, no livro No Limiar do Infinito, ela diz assim: mundos e mundos gravitando no infinito, desde os que se encontram em estado de gases incandescentes, aos mais sublimes, esperando por nós, como disse Jesus. Então, Joana de Ângeles vem confirmar a diversidade dos mundos que gravitam no espaço sideral. Vem também confirmar as palavras de Emmanuel e as palavras do nosso Mestre Jesus, que há muitas moradas na casa do Pai. Aí no Evangelho segundo o Espiritismo está escrito assim: o progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ele estão submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo engrandeça e prospere.
A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, não é senão um meio de atingir, pela transformação, em estado mais perfeito. Porque tudo morre para renascer e coisa alguma se torna nada. Então, nada vai se tornar nada. Tudo serve para alguma coisa. E mesmo nós, quando nos desligarmos deste corpo, que isso vai voltar para o laboratório universal, vai servir para alguma coisa, né? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Isso, quem disse isso foi a ciência. É essas transformações que fazem com que o mundo seja cada vez mais evoluído e cada vez melhor. A partir do momento que nós temos bastante ciência, que nós aprendemos, nós começamos a conhecer a grandiosidade do nosso Pai Celestial, como Ele é sábio, como fez tudo perfeito, tudo funciona perfeitamente, a iniciar pelo nosso corpo, né? Todos os órgãos em perfeita harmonia, um atendendo ao outro, tudo num ciclo que vai perfeitamente. A hora que um falha, todos os outros sentem a necessidade daquele órgão que está falhando. Então, para falar dessa progressão dos mundos, é importante que nós falemos também dos mundos transitórios. Esses mundos transitórios são mundos onde não existe a mínima condição da existência de seres vegetais, animais e hominais para a sobrevivência. São mundos que não estão adaptados ainda para a vida orgânica às quais a gente conhece, né? Esses mundos são destinados aos seres errantes. O que são os seres errantes? Seres errantes são todos aqueles que estão fora do seu corpo de carne. São espíritos desencarnados. Quando nós estamos aqui encarnados, nós temos a nossa trindade, né? Então é corpo físico, esse corpo grosseiro, nós temos o nosso corpo perispiritual, que é o perispírito, e o espírito. Quando nós se desligamos deste corpo, nós ficamos somente com o corpo perispiritual. Ali nós somos espíritos errantes. Por que errantes? Porque ainda nós estamos em erro, né? Nós não somos perfeitos ainda. Errante significa que nós vamos ter que reencarnar de novo. Nós vamos ter que ter um outro corpo de novo. Por isso, errante. Esses mundos transitórios, eles são apropriados a esses espíritos errantes, que não têm as necessidades que nós temos, né? De água, ar, alimento, nada disso. Né? Mas tudo isso que eu disse aqui está no livro O Consolador, de Emmanuel. Vamos falar um pouquinho mais sobre esses mundos transitórios. Esses mundos transitórios são mundos que servem de estações ou ponto de repouso aos espíritos errantes. Nós já explicamos que são espíritos errantes, são aqueles fora desse corpo. Então são estações que nós vamos servir de descanso, de uma certa recuperação, né? Tomar um fôlego, né? Depois de uma encarnação muito cansativa, né? Muito trabalhosa, então nós vamos descansar um pouco. Mas será que é só descansar? Não, não é só descansar. Existem mundos conforme a natureza dos espíritos, conforme a nossa natureza, mais evoluído ou menos evoluído. Aqui eles têm acesso a que nós vamos ter acesso um dia, né, fora desse corpo, lógico, onde gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos que se encontram nesses mundos são livres para deixá-los, a fim de irem para onde devam ir. Preste bem atenção nessa palavra. Para onde devam ir. Não para onde querem ir. É diferente. Querer ir é uma coisa. Dever ir é outra. Então, como os mundos são apropriados, são estações de descanso, nós estamos no mundo de provas e expiações. Se nós precisarmos desse repouso, desse refazimento, nós vamos para esses mundos transitórios. E nós estamos no mundo de provas e expiações.
Então nós vamos para esses mundos transitórios adequado à nossa evolução espiritual. Então, quando nós sairmos de lá, nós não vamos para onde nós queremos ir. Nós vamos para onde nós devemos ir, aonde nós estamos apropriados para a nossa reencarnação, de acordo com a nossa evolução. Quer um mundo melhor? Seja melhor. Já comece a se modificar a partir de agora, né? Procure ser melhor. Aí sim nós vamos merecer mundos melhores. Os espíritos progridem nos mundos transitórios ao se instruírem com vistas à perfeição. Então não é só um ponto de lazer, um ponto de descanso. Ali nós vamos trabalhar, ali nós vamos estudar, ali nós vamos aprender. A gente sempre disse que o nosso mundo é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Quer dizer, tudo que nós temos aqui, no plano espiritual, é muito melhor do que o que nós temos aqui. Então isso aqui é uma cópia imperfeita do plano espiritual. Então nesses mundos transitórios, nós também temos laboratórios, temos lugares para nós trabalharmos e para nós estudarmos com vistas ao nosso progresso. Ainda de mundos transitórios. Esses mundos não são habitados por seres corpóreos, nós já explicamos isso lá atrás, né? Sua superfície é estéril, ou seja, não tem vida, né? Pois os habitantes de nada necessitam da parte material. Então lá, os espíritos que ali se encontram não têm as necessidades materiais que nós temos aqui como encarnados. Estes mundos são estéreis apenas temporariamente. Então eles são estéreis temporariamente, na sua fase inicial de criação. Mesmo não tendo belezas naturais, refletem as belezas da imensidade, né? Então é só olhar o universo e vai refletir as belezas da imensidade, né? De todo esse universo. E uma informação muito importante, a Terra já pertenceu à categoria de mundo transitório. Esse fato ocorreu durante a sua formação. Então a própria ciência diz que a Terra era uma bola de fogo incandescente, não havia a mínima condição de ter vida, vida como a gente imagina aqui, né? Vida orgânica, né? Vegetal, animal, hominal, não existia mínimo. Então ela passou por vários processos de resfriamento, de adequação, para receber os seres viventes. Então a Terra já pertenceu a essa categoria de mundos transitórios. Agora nós vamos falar sobre as diferentes categorias de mundos habitados. A primeira delas é mundos primitivos. Esses mundos primitivos são destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Está muito pequeno aí no fundo? Está dando para ler? Dá? Não? Não? Então acompanha comigo. Mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações e experiências da alma humana. Então, mundos primitivos, nós já tivemos nesses mundos, né? Nesses mundos primitivos, né? Nós já vivemos em cavernas, nós já fomos ferozes, né? Que nós lutávamos pelo nosso alimento, né? Nós trabalhávamos, né? Para a nossa sobrevivência. Nós lutávamos pela nossa sobrevivência. A própria doutrina espírita ensina para nós que nós já estagiamos no reino mineral, vegetal e animal e despertamos no hominal. Esse mundo primitivo é quando nós saímos daqueles três reinos. Então nós passamos pelo mineral, vegetal, animal e entramos no hominal. Quando nós entramos no hominal, o primeiro mundo que a gente entra são os mundos primitivos, né? Então, nesses mundos primitivos, o que impera? A força bruta.
Então nós éramos mais fortes, né? Porque nós precisávamos de força para pegar um animal na unha, matar e comer, né? Precisava disso. Nós tínhamos que se alimentar, né? Então a gente precisava de força. Vivíamos em cavernas, éramos como animais selvagens, né? Porque nós acabamos de sair do mundo animal, né? Então nós éramos como animais selvagens. E ali nós já começamos a utilizar a nossa inteligência. Assim como os animais têm uma certa inteligência também, não igual ao do homem, mas eles também já têm uma certa inteligência. E ali a gente já começa a desenvolver a nossa inteligência. Então, na nossa infância, que é nesses mundos primitivos, né, como ser humano, o homem só aplica a sua inteligência na procura de alimento, nos meios de conservação, na preservação contra intempéries e na defesa contra os inimigos. Então, a gente procurava se autodefender, se autoproteger, porque se a gente não tivesse autoproteção, outros vinham e nos atacavam. Nós éramos selvagens, nós não tínhamos ainda o conhecimento das coisas que nós conhecemos neste mundo nosso, de provas e expiações. O próximo mundo seria um mundo de expiações e provas, onde os espíritos encarnam para prosseguir a sua evolução, passando por provas e expiações decorrentes de seu processo de aprendizado evolutivo. O mal predomina. Esse mundo de provas e expiações é esse mundo que nós estamos aqui vivendo. A gente vê aqui, né, tanta situação de maldade. Neste mundo, que é mais evoluído que o primitivo, lógico, né? Porque lá nós éramos selvagens ainda, o mal ainda predomina sobre o bem. Ainda existe muita maldade. E a gente não precisa ir muito longe disso. A gente vê quantas guerras existem no mundo. As pessoas matam sem dó, sem dó. Quantas armas são produzidas para cada vez matar mais seres humanos, nossos irmãos, seres humanos, né? Quantas dores, né, ainda a gente vê na face da terra, quanta fome, jogos, quantas brigas por torcidas de futebol, por defender aquele time, defender o outro, aquele ganha, o outro perde, briga, se mata um ou outro. E essas lutas na televisão, boxes, MMA, MMC, não sei o que é. Eu nem assisto isso, certo? Mas eu acho de uma violência tão grande. Então, ver a animalidade nossa ainda se encontra muito enraizada dentro de cada um de nós, né? Muitas coisas que destroem o nosso mundo. Mas nós somos impulsionados a procurar melhorar a nossa posição. E aí nós buscamos o quê? Outras descobertas, né? Através da ciência nós procuramos outras descobertas. E é por isso que nós vemos, por exemplo, a ciência melhorando a nossa vida, prolongando a nossa existência, né? Tem pessoas que antigamente morriam mais cedo. Hoje a sobrevida ela é um pouquinho maior. Eu lembro que quando eu era criança, que eu ia num dentista, morria de medo do dentista. Eu não sei se doía mais o dente doendo do que a injeção. Que aquilo era uma dor terrível, né? Tomar anestesia era uma dor terrível. Os mais antigos, eu acho que vão lembrar disso, né? Vão lembrar disso. Hoje, você não sente nem a picada, né? Hoje é tudo mais simples. E o mercúrio, mertiolato, aquilo ardia que, nossa senhora, é uma dor terrível. Hoje as crianças passam brincando. Passe, sai brincando. Então, a ciência, né, nos trouxe muita coisa que é bom para nós. Trouxe muitas coisas destrutivas, como nós falamos, né, das armas e tudo mais. Mas trouxe muitas coisas boas também, né? Quantas cirurgias hoje são feitas, a pessoa não sente nada, não sente dor nenhuma. O senhor Aurélio que o diga, né? Fez cirurgia do coração, arrancou o coração para fora, botou de novo, não sentiu nada, certo? Então, quantas coisas, né, que a ciência trouxe para nós.
Então trouxe muitas coisas boas? Sim, trouxe muitas coisas boas. Também trouxe muitas coisas ruins na nossa vida. Então é assim que nós passamos, né, da selvageria para esse mundo, né, de provas e expiações. Melhoramos muito? Lógico, não tenha dúvida, né? Hoje nós temos legislações que respeitam o meio ambiente, que se respeita o animal. Ninguém mais pode ficar judiando de um animal, batendo, né? Não, tem que cuidar da natureza. Embora tem muitos vândalos aí que continuam tacando fogo nas florestas, pondo fogo nas matas aí, mas são nossos irmãos ainda pequenos, que eles vão aprender amanhã ou depois que Deus emprestou tudo isso para nós cuidarmos. Nós somos instrumentos de Deus para cuidar da natureza, que Ele nos colocou para que a gente possa aprender com essa natureza. Mas tudo ao seu tempo, todo mundo vai aprender isso um dia. Então nós, desde que nós saímos das mãos de Deus, que nós passamos por todos aqueles reinos, passamos pelo mundo primitivo e hoje estamos no mundo de prova e expiação, e nós já temos esta consciência, nós já crescemos bastante, porque somos perfeitos? Não, nós temos muito ainda porque todos nós escorregamos, todos nós fazemos ainda coisas erradas, mas nós já demos um grande passo. Lá atrás, nós só fazíamos coisas erradas. Hoje, a gente só faz algumas coisas erradas, muitas coisas erradas, mas não é tudo. Saindo do mundo de provas e expiações, nós vamos para o mundo de regeneração, que é o próximo passo do nosso planeta Terra, né? Nesses mundos ainda existe o mal, mas que não predomina. Os espíritos estão sujeitos a provas, mas já adquirem melhores condições e conhecimentos para estabelecerem uma boa base para a sua evolução. O mal ainda existe, mas ele já não predomina. O bem já começa a ser predominante. Aqui no nosso mundo de provas e expiações, o mal ainda é predominante. A gente vê lá fora, as pessoas não têm paciência com outras pessoas. A gente vê um trânsito violento e que as pessoas estão aí totalmente estressadas, todo mundo nervoso um com o outro. Nesses mundos de regeneração, o bem já começa a suplantar a maldade. Ou seja, a gente já começa a entender que para que a gente evoluir espiritualmente, a gente tem que ser mais bondoso. Então, para crescer espiritualmente, a gente tem que ser melhor. E aí nós temos outros espíritos que também vêm ajudar a gente nesse crescimento. Fica muito mais fácil quando a gente vê o fulano está fazendo bom, o outro está fazendo bem, o outro está fazendo bem, a outra está fazendo bem. Então, você vai ficar envergonhado, fazer, poxa, só eu estou fazendo coisa ruim, né? Então você fica envergonhado e você começa a fazer também coisas boas. O próximo mundo é ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal, a felicidade já predomina. Então, se no mundo de regeneração o bem já começa a suplantar a maldade, nesses mundos ditosos o bem já é predominante, né? A maldade ali não existe, né? O bem ele é espontâneo, as pessoas fazem. No mundo de regeneração, talvez a gente tenha que fazer um pouquinho forçado, né? Eu vejo o outro fazer o bem, então eu vou fazer também porque eu estou vendo o outro fazer. Nesses mundos ditosos ou felizes, ele já é mais natural. Eu faço o bem por fazer, e sem olhar a quem. Eu vou fazendo o bem, não importa para quem. Raros casos de maldade. E ainda que exista, é menos prejudicial que o nosso mundo. Por quê? Porque se eu me machucar aqui com um arranhão, vai ter 4, 5... Você machucou, já está querendo ajudar, já está querendo cuidar disso, entendeu? Diferente do nosso mundo. Muitas vezes, a gente tem uma pessoa que a gente não tem muita afinidade, a pessoa cai e se machuca, bem feito. Podia ser se machucado mais, né? Quantas pessoas às vezes não pensam assim, né? Fala, não gosto mesmo dele ou dela, que se machuque mais. Nesses mundos, não. Quando a pessoa se machuca ou alguma coisa acontece com ela, vai ter um monte de gente ali
querendo ajudar. Então são mundos ditosos ou felizes que são bem menos prejudiciais do que o nosso. O amor ali já é quase que preponderante. Eu diria assim, num estágio de 90% de bondade e 10% de maldade. Assim, mas é um número meu, tá, gente? A doutrina não fala nada disso, não. E os mundos celestes ou divinos. A habitação de espíritos evoluídos, né? Aqui eu pus mais evoluídos, evoluídos, onde reina exclusivamente o bem e o conhecimento da verdade. São celestes ou divinos. O bem e a verdade estão na sua plenitude. É a bondade total. São mundos celestes, mundos crísticos, mundos espíritos do naipe de Jesus Cristo. Ali, um dia nós vamos estar lá? Sim, um dia nós vamos chegar lá. Quantos bilhões ou bilhões de anos, não sei precisar, um vai chegar antes, outro vai chegar depois, vai depender muito de cada um de nós, do nosso esforço, né? Mas que um dia nós vamos chegar nesses mundos celestes ou divinos, isso eu não tenho sombra de dúvida. Santo Agostinho diz assim: ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos em que eles habitam progridem materialmente. Nós já falamos isso, né? Enquanto nós progredimos moralmente, materialmente também nós progredimos. Nós falamos das doenças, né? Das vacinas, dos remédios e tanto mais, a gente progride materialmente também. Quem pudesse seguir o mundo nas suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos que serviram à sua constituição, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas por graus insensíveis para cada geração, e oferecer aos seus habitantes uma morada mais agradável à medida que esses avançam, ele mesmo, na senda do progresso. Então essa morada nossa, ela é progressiva. Nós morávamos em caverna. Hoje, todos nós moramos em casas extremamente confortáveis, né? As nossas casas são muito seguras, muito melhores do que caverna. Não entram bichos, nas cavernas entravam bichos violentos, né? Nas nossas casas não entram. Então, o que é isso? É progressão, né? Assim caminham paralelamente o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e da habitação, porque nada é estacionário na natureza. Esse progresso aqui também dos animais, dos vegetais, né, que é da habitação, porque nada é estacionário na natureza, a gente vê que também nisso há uma evolução. Porque se hoje nós dependêssemos ainda do homem plantar com enxada e arado, tinha muita gente passando fome. Porque não ia dar conta de tanta produção, de tanto alimento para suprir a necessidade dos seres deste mundo, desse planeta. Então tem os maquinários que fazem com que, não só os maquinários, mas os adubos que fazem com que a planta germine mais rápido, se produza mais rápido, né? Então não iria ter alimento para tantas pessoas. Então isso também faz parte desse progresso. Quanto esta ideia é grande e digna da majestade do Criador, de Deus, né? E ao contrário, quanto é pequena e indigna do seu poder, aquele que concentra sua solicitude e sua providência sobre o imperceptível grão de areia da terra e restringe a humanidade a alguns poucos homens que a habitam. Então, pensar que Deus só criou nós como seres humanos e que no universo somente existe nós, é transformar Deus na mesma pequenez que nós somos. Fazer de Deus a nossa imagem, Deus nos fez a sua imagem, é transformar Deus na nossa pequenez. Deus não é nada disso. Deus é perfeito, Deus é luz, Deus é todo o poder e Deus sabe muito bem o que nós precisamos e como que nós progredimos para que esse mundo nosso se torne cada vez melhor.
É a ciência produzindo alimento, é a ciência curando doenças, tanta tecnologia, informática, hoje nós temos isso aqui, no passado, na minha infância não tinha isso aqui, era máquina de escrever. Hoje é isso aqui, é um computador, né? E quando saiu os primeiros computadores, aqueles mainframe, aquelas máquinas, aqueles elefantes, né, que só as empresas tinham. Hoje, qualquer um praticamente tem um celular, hoje é um computador. Você tem conta bancária no celular, você faz transferência pelo celular, você faz tudo pelo celular. Então, é a tecnologia trazendo conforto para todos nós. E Santo Agostinho termina o texto falando do nosso planeta Terra. A Terra, seguindo essa lei, esteve materialmente e moralmente num estado inferior ao que está hoje, e atingirá, sob esse duplo aspecto, um grau mais avançado. Ela atingiu um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Então, os homens serão felizes, porque a lei de Deus nela reinará. Santo Agostinho, Paris, 1862. Então, a Terra está saindo desse mundo de provas e expiações e está indo para o mundo de regeneração. Espíritos há aqui que, para serem merecedores de entrarem nesse mundo de regeneração, precisam se melhorar. Porque se continuarem promovendo as guerras, promovendo as atrocidades, não podem herdar um mundo de regeneração. Então, na sua próxima encarnação, que a gente não sabe quando que o planeta Terra vai entrar nesse mundo de regeneração, mas quando adentrar, se não se modificarem, não reencarnarão mais no planeta Terra. Reencarnarão num planeta, né, que há muitas moradas na casa do Pai, reencarnarão num planeta de provas e expiações, o que nós estamos vivenciando hoje no mundo de provas e expiações. Então, concluindo, a Terra já passou por 3 fases importantes, ou seja, já foi mundo transitório, na sua formação, né? Já foi mundo primitivo e atualmente está na condição de provas e expiações, que é o atual estágio e é aquele que nós estamos vivenciando. O progresso é constante, sempre. Amanhã nós vamos ter coisas novas, depois da manhã ela é constante. Quem dormir por 1 ano, na hora que acordar, 1 ano, 1 mês, na hora que acordar, vai ver muita coisa mudada no nosso mundo. 1 ano, então, nem se fala, vai ter muita coisa diferente, né? Então, esse progresso é constante. No nosso mundo, é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, isso eu já falei. O progresso moral decorre do progresso intelectual, mas nem sempre segue imediatamente. Para nós sermos merecedores daqueles mundos ditosos, felizes ou celestes, nós temos que ter as 2 evoluções, né? Tanto a intelectual como a moral. Tem pessoas que adquirem a intelectualidade muito mais rápido, mas muitas vezes utilizam essa intelectualidade para a maldade. Então, tem pessoas que conhecem informática assim, né? Invadem contas bancárias, tiram dinheiro de outras pessoas, estão usando a tecnologia para quê? Para a maldade, né? Então, o que é isso? É o intelecto lá em cima, mas a moral lá embaixo. E os 2 têm que estar lá em cima, né? Ser inteligente e ser moralmente evoluído. E tem o contrário também, né? Tem pessoas que não sabem nada, não entendem nada, mas tem uma bondade, um coração tão grande que faz tudo pelo outro. É importante tudo isso? É importante, mas o intelecto também é importante. Então os 2 têm que crescer. Para merecer um mundo melhor, temos que melhorar, moral e materialmente, como nós já dissemos, né? Exige esforço, exige perseverança, exige superação. Não é fácil. Não é fácil a gente estar aqui nesse mundo,
A gente sempre fala aqui que ser espírita, tem gente que fala assim, eu não quero ser espírita, porque espírita exige demais. Eu não posso isso, não posso aquilo, não posso outro. O espírita até pode, né? Pode. Mas depende de você. Você é um trabalhador da seara espírita, você é um passista, é um médium, né, das reuniões mediúnicas, então você tem que procurar se controlar, né? Você, nós temos momentos que a gente é santo. Não, a gente não é santo. Mas a gente tem que procurar se controlar o máximo que a gente pode, né? Então, por isso que exige esforço, exige perseverança e exige superação. Jesus nos transmitiu o maior código de moralidade jamais imaginado existir no planeta, ensinando e exemplificando Ele mesmo a lei de amor em sua plenitude. Ele não só falou, Ele fez, Ele agiu, Ele ensinou com as palavras e fez através de atitudes. E morreu pregado numa cruz, e dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Então ele sabia que todos nós éramos seus irmãos menores e nós não sabíamos o que nós estávamos fazendo. Será que nós que acreditamos na reencarnação, será que nós não estávamos lá gritando, crucifica, crucifica? Será que nós não éramos um daqueles? Né? Então nem sempre a voz do povo é a voz de Deus, porque ali era a voz do povo, mas com certeza não era a voz de Deus mandando crucificar o nosso Mestre Jesus. Bem, era isso que eu tinha para passar na noite de hoje sobre progressão dos mundos. Espero que todos tenham entendido. Agora nós vamos para a segunda parte da nossa reunião, que são os trabalhos